É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. O texto do salmista Davi, isso está lá em Salmo 118, versículo 8, me leva a uma reflexão sobre o momento atual que o Brasil vive, no novo governo que se instalou há poucas semanas. E para nós cristãos, a gente sabe que esse governo tem em suas pautas algumas coisas que afrontam a nossa fé cristã. Agora, por que Deus permitiu que esse governo se instalasse no Brasil? O que o povo de Deus, que tanto pediu para a continuidade de um governo anterior que estava aí, não teve suas orações atendidas? Eu vejo uma série de equívocos em tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, ou nos últimos 5 anos, antes mesmo da eleição presidencial de 2018. A Igreja Evangélica Brasileira assumiu um papel que não é seu. A Igreja Evangélica Brasileira se perdeu, parte da Igreja. Não vamos dizer que 100% da Igreja se perdeu nesse caminho de política. É claro que a política tem que estar no meio do povo de Deus. Mas a política não pode ser a ferramenta da igreja. A gente vê os profetas do Antigo Testamento, quando eles se aliavam ou quando eles chegavam aos reis, aos governantes, era para apontar os pecados daquele governante, daquela nação, e não para se aliar e fazer vistas grossas aos pecados que praticavam o Estado ou o mandatário. Coisa que vimos nos últimos anos, não tem como negar. Então eu acho que Deus quis dar uma resposta, mostrar que Ele é soberano em tudo. Porque houve uma profanação do Evangelho, uma profanação dos templos, que para mim é sagrado. Gente, culto. A igreja do Senhor é sagrada. Eu cresci no Evangelho, eu tenho 51 anos, eu cresci no Evangelho tendo aquele respeito, aquela coisa... A igreja é um local sagrado, um local de oração, e de fato é. Jesus Cristo mesmo lembrou, quando ele entrou no templo e estava aquele comércio, não era um comércio político como vemos hoje, mas um comércio de outras coisas, ele questionou: vocês não sabem, vocês não leram que está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? E de fato é um lugar de oração, um lugar de consagração, um lugar de adoração a Deus. Mas infelizmente não foi o que nós vimos nos últimos anos, gente. E isso cheirou mal nas narinas de Deus. E eu tenho falado isso há muito tempo. Durante esses 4 ou 5 anos eu tenho falado isso, não tenho sido compreendido por parte de irmãos que me atacam com ódio, com palavras que eu até prefiro não repetir aqui, me chamam de desviado, me chamam de esquerdista, de comunista, mesmo eu tendo votado no Bolsonaro nas 2 eleições, tanto em 2018 como agora no ano passado, em 2022, porque eu não compactuo mesmo com o plano de governo do PT, com algumas bandeiras que eles defendem, e eu sempre disse, eu acho que pelos próximos 40 anos, eu não voto no PT, eu não voto na esquerda. Eu vou procurar candidatos alinhados à minha forma de pensar, à minha formação cristã, à minha formação familiar, à minha formação pessoal. Mas o que aconteceu nos últimos anos foi um absurdo, gente. Vou pôr o meu cabeça da casa. É importante, fala por último, então. Vocês viram as marchas para Jesus sendo transformadas em marchas para um homem. Os gritos que se ouviam nos templos para um homem, deixando a casa, deixando a glória de Deus em segundo plano.
E isso nós vimos em todas as igrejas, e me surpreendeu porque aquelas igrejas históricas, aquelas igrejas que nunca tiveram envolvimento descaradamente com o mundo político, e aqui eu repito, a igreja, os membros precisam se envolver politicamente, mas não fazer do templo de Deus, não fazer do evangelho ferramenta política, isso eu discordo plenamente. E é assim que tem que ser. A igreja do Senhor é um lugar santo. Não é lugar para a gente ver o que vimos no ano passado, por exemplo. Primeira-dama e uma ex-ministra dançando funk dentro de uma igreja no Alagoas, porque era o jingle da campanha presidencial. Gente, é um absurdo isso. Na casa de Deus, as marchas para Jesus, o que viraram? Eram gritos de mito, mito, mito. E isso também nos templos. O próprio presidente da República, que se autodenominava como um enviado de Deus, ok, todas as autoridades são instituídas por Deus. A Bíblia diz isso. O atual presidente também foi instituído por Deus. E a nossa obrigação é orar por ele, assim como nós tínhamos a obrigação de orar pelo presidente que deixou o poder. Então a igreja caiu numa armadilha, nós cristãos caímos numa armadilha sem tamanho. E as coisas precisam voltar à normalidade. A igreja se perdeu, a igreja esfriou, a igreja de Cristo está quase morta. E eu não tenho medo de falar isso. Mas não é a igreja de Cristo, não é a noiva de Cristo que vai ser arrebatada, não é essa igreja. Antes nós precisamos passar por um profundo processo de arrependimento, e eu me incluo nisso. Todos. A igreja precisa passar por um processo de arrependimento. E quem não passar por esse processo de arrependimento não irá experimentar um grande avivamento que se desenha pelo Brasil, para o Brasil. E eu tenho falado isso há muito tempo. Por isso hoje eu resolvi compartilhar com vocês o que eu penso. Eu sei que muitos não acreditam, eu sei que muitos acham que eu estou defendendo uma bandeira política e isso não é verdade. E nós precisamos da verdade que liberta. Aquele texto tanto falado nos últimos anos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sempre foi algo da boca para fora. Porque eu, como jornalista, acompanhando, analisando tudo o que acontece no país, eu dizia, poxa, será? O que está acontecendo? Fala-se na verdade, mas espalha-se fake news. E eu até fiz uma brincadeira algumas vezes, coloquei em rede social que eu estava dando uma versão mais atualizada para o texto bíblico, porém sem heresia. Quando eu coloquei, vós tendes por pai o diabo e querem fazer a vontade dele, porque ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Eu troquei mentira por fake news. Porque ele é o pai das fake news. Fake news é mentira. Então, obviamente, o diabo é o pai das fake news. E eu vi nesse período muitos pastores, muitos crentes, muitos irmãos que eu tanto considero, pastores que eu tanto considero, espalhando fake news sem a menor preocupação, e mesmo sendo alertados de que era fake news, aquilo era mentira, mas só para satisfazer o seu ego político, continuavam na mentira. É claro que Deus não iria se agradar disso, meus irmãos. Nunca. Então, Deus quis dar uma resposta para esse povo nessa eleição.
E agora? Ah, vai vir perseguição, vai vir perseguição. Olha, sempre que a igreja, sempre que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Deus, sempre que eles desviaram o foco e passaram a idolatrar algo ou alguém, Deus colocava o povo no cativeiro. E agora? Será que vai ser assim? Eu particularmente não acredito. Eu acredito, e tenho falado isso com muitos irmãos com quem eu confio, com muitos irmãos e alguns pastores, inclusive, que eu sempre troco algumas opiniões. Eu vejo se desenhar para o Brasil um grande avivamento e um grande despertar da igreja, claro, de quem quiser, desde que haja arrependimento, e também um grande despertar da nação, como nação mesmo, econômica, social, influência no mundo. Alguns fatores nos últimos anos, entre eles a guerra na Ucrânia, levaram o mundo, o planeta, estão levando o mundo a uma crise alimentar nunca vista antes. Tanto que agora, neste fim de semana, acontece em Berlim, na Alemanha, um fórum internacional para discutir as questões alimentar para os próximos anos. Porque se desenha, de fato, uma crise alimentar nunca vista antes no planeta. As nações, haverá pessoas passando fome, não por falta de dinheiro, por não ter o que comer, mas por falta de alimentos. E é aí que entra a abençoada nação brasileira. Nós seremos o celeiro do mundo. Há muito tempo se fala nisso, mas chegou o momento do Brasil ser o grande celeiro do mundo. O Brasil vai alimentar essas nações e, consequentemente, haverá prosperidade nesse país. E isso não é mérito do governo que está aí, não é mérito do governo que deixou o poder, mas é porque Deus, de fato, está olhando para esta nação. Tanto que Ele está sacudindo o seu povo nesse momento, deixando o povo atônito, atordoado, sem saber o que aconteceu. Olha, a igreja se uniu tanto, e por que sua oração não foi respondida? Por que aconteceu isso? E teve até pastor que foi para frente do quartel de forma absurda pedir intervenção militar, golpe de Estado, uma coisa completamente absurda. Deus tem seus planos para o Brasil. Pode ter certeza disso. O Brasil vai alimentar o mundo. Nós temos hoje aproximadamente, e para isso não há necessidade de derrubar floresta, de agredir o meio ambiente. Não. O Brasil vai expandir a sua produção dentro do que ele já tem. Se a gente levar em consideração, eu ouvi isso de um líder cooperativista esta semana, tá, inclusive, que nos últimos 32 anos a produção brasileira aumentou mais de 400%. Aumentou mais de 400%, mas nesse mesmo período a área expandida, a área de expansão para a produção foi de algo em torno de 104%. Ou seja, o Brasil está produzindo mais dentro das próprias terras que já produziu. Isso se deve ao avanço tecnológico, é claro. Mas o Brasil possui hoje também 40 mil hectares de pasto que são subaproveitados, tem meia dúzia de gado ali e são terras absolutamente férteis. O Brasil vai conseguir explorar isso sem deixar de produzir na agropecuária, ou na pecuária, melhor dizendo. O Brasil é uma nação abençoada por Deus, independente de governo, minha gente. E chegou a hora de nós orarmos pelo Brasil. Chegou a hora de irmos para a rua, orar de fato pelo Brasil, e não para que Deus levante um homem. Porque quando depositamos a confiança no homem, estamos condenados ao fracasso. Maldito é o homem que confia no homem, já diz a palavra. E foi o que aconteceu. Então, nesses últimos anos, a igreja precisa ser resgatada.
A igreja precisa voltar para Deus. Arrependimento. O momento é de arrependimento para que a igreja experimente a boa vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que estamos preparados? Eu preciso de me arrepender de muitas coisas. Eu preciso deixar muitos pecados que eu pratico de lado. Todos somos pecadores, mas precisamos vencer o pecado para experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus e renovar a nossa mente, não ficar confiando em homem. A renovação da nossa mente nesse momento é não achar que o homem que está aí no comando do Brasil vai destruir o Brasil. Não, vamos orar para que ele faça um excelente governo, o melhor dos 3 governos que ele teve. Porque nós vimos corrupção no passado e nós não queremos isso. Deus vai abençoar esse país poderosamente. O momento é de arrependimento. E eu gostaria que todos, nesse momento, olhassem para o Brasil de uma forma diferente. Você que está decepcionado com o resultado das eleições, aquele em quem nós votamos não foi eleito, porque Deus quis assim. É hora de parar de amaldiçoar a nossa nação. Essa nação é abençoada. Essa nação é abençoada. É hora daquele pastor se reconciliar com o irmão, porque nós tivemos absurdo de pastores dizendo, aqui dentro da minha igreja, crente petista, crente comunista. E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Os petistas, o Lula, o Satanás, tudo atrás dele. Ora, essa pessoa que é comunista, que defende pautas que afrontam a nossa fé e que está dentro da igreja, ela tem que ficar ali, porque ali é o lugar dela ser restaurada e passar a defender os princípios cristãos. Mas eu vi pastor dizendo que estava proibindo pessoas, membros, que não votassem em determinado candidato de tomar a Santa Ceia. Ora, ninguém tem autoridade para proibir alguém de tomar a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba do corpo e do sangue de Cristo. Então é hora de nos arrependermos, é hora de orar pelo Brasil, de abençoar o presidente que está aí nas nossas orações, porque Deus tem uma grande promessa para esse país, e essa promessa de avivamento, de prosperidade, é para aqueles que creem, e começa agora. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, e um ótimo 2023 para todos.